Olá, tudo bem? Vamos dando início à nossa aula online. Vamos esperar o pessoal chegar. Estamos esperando você que vai estar aqui com a gente. Nossa aula hoje é sobre um assunto clássico, ou seja, como resolver problemas sobre torneiras. Estou seguindo o roteiro aqui porque eu quero falar algumas coisas com vocês antes de iniciar essa nova técnica de cálculo. Imagine vocês um tanque e duas torneiras e as seguintes situações. Primeiro, abrem-se as duas torneiras separadamente e depois abrem as duas ao mesmo tempo. Claro que com as duas torneiras abertas simultaneamente, o tanque ficará cheio muito mais rapidamente. Segunda situação, uma torneira enche o tanque e a válvula esvazia, ou seja, à medida que a torneira enche, a válvula vai esvaziando. É uma segunda situação. Uma terceira situação é quando nós tivermos três torneiras enchendo simultaneamente o tanque. Então, por exemplo, uma torneira enche um tanque em 3 horas, outra em 5 horas, outra em 7 horas. Abrindo ao mesmo tempo, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Estou vendo aqui que as pessoas estão entrando, já estão curtindo. É um motivo de muita satisfação para nós saber que as pessoas imediatamente começam a ir a nos ver, a nos assistir, porque sabem da importância que tem a aplicação dessas novas técnicas de cálculo. Quarto caso, imagine o seguinte, 3 torneiras enchendo um tanque e uma válvula esvaziando. É uma outra situação. Então, como eu disse, esse vai ser o conteúdo da nossa aula online aqui no nosso canal. Como eu disse, essa live está sendo transmitida ao vivo, portanto, sejam bem-vindos todos que estão assistindo. Para quem ainda não me conhece, tem muita gente que não me conhece, porque eu tenho amigos que estão compartilhando os meus vídeos e, evidentemente, tem amigos deles que não me conhecem. Então, meu nome é Homero Loureiro, eu sou palestrante com o tema A Matemática Como Nunca Foi Vista, viajo pelo país palestrando em escolas e universidades, levando às pessoas uma nova forma de trabalhar com cálculos básicos e fundamentais. Todos vocês já ouviram falar de um grande matemático chamado Bhaskara. E todo mundo praticamente usou a fórmula que leva o nome dele. Então o que acontece? Hoje, as pessoas continuam usando a fórmula de Bhaskara, embora esse personagem tenha morrido há milhares e milhares de anos, mas as pessoas nas escolas, universidades, continua sendo usada a fórmula de Bhaskara. Claro, até a pessoa assistir uma palestra minha. Depois que ele assiste uma palestra que eu dou, nunca mais ele vai precisar usar a fórmula de Bhaskara. Eu coloco técnica que não precisa utilizar mais Bhaskara. Outra coisa importante, Pitágoras. Quando a gente fala em Pitágoras, as pessoas lembram imediatamente do triângulo retângulo e da aplicação do teorema de Pitágoras. Então o que acontece? A partir da palestra que faço, a partir das técnicas que ensino, quando é pedido para calcular o cateto de um triângulo retângulo, nunca mais a pessoa precisará usar o teorema de Pitágoras. Outra coisa, pessoal, vamos falar sobre um sistema de equações do primeiro grau. Um sistema de equações, normalmente para resolvê-lo, a pessoa dispõe de 3 processos, 3 métodos, que são adição, substituição e comparação. Qualquer um desses métodos leva a pessoa a utilizar no mínimo 5 linhas do caderno para resolver um sistema do primeiro grau. Com essas minhas novas técnicas, o que acontece? Eu faço um pequeno retângulo, uma linha dividindo ao meio e a solução é feita nesse retângulozinho. Então imaginem, a pessoa gastar 8 linhas do caderno e poder fazer o mesmo trabalho dentro de um pequeno retângulo. E aí eu lembro com você, uma pessoa fazendo concurso público. O que acontece? Enquanto seu concorrente está lá se matando aplicando Pitágoras, a pessoa num pequeno espaço no caderno, com um ganho de tempo enorme, já sai muito à frente do concorrente dela. E na escola nem se fala. Na escola, numa prova, ele faz em segundos o que o outro colega vai levar 5 minutos.
Muito bem. Enfim, são dezenas de técnicas que eu passo que facilitam tremendamente a vida do estudante. Daqui a alguns dias, eu vou dizer o que você precisa fazer para ter essa palestra completa em sua residência. Minha missão, pessoal, há vários anos, é ajudar as pessoas, tornando extremamente fácil aquilo que matematicamente é muito difícil dela entender. Moro em Porto Alegre e aqui é meu ponto de partida para as diversas viagens que faço pelo país. Meu dia a dia, além das viagens que faço, é gravar dentro do estúdio da empresa, resolvendo provas do Enem, vestibulares, concursos públicos. Na próxima semana, por exemplo, estarei iniciando gravações por um assunto chamado números complexos, que é normalmente um assunto ministrado no terceiro ano do ensino médio. Nessas gravações, além da teoria, eu comento, resolvo questões. Participe dessa live dizendo o que você é, de onde você é, se está estudando, fique à vontade para fazer perguntas. Eu quero enviar para você os slides dessa aula que eu estou dando hoje e das outras que eu entrei no Face para ministrar. Bastando para isso, você enviar para mim um e-mail, está aqui o e-mail, prof.mero@matematicapratica.com, ou mande uma mensagem com seu e-mail para o WhatsApp aqui colocado na tela. Vamos então a essa técnica de hoje, que eu tenho certeza, pessoal, absoluta, que vocês nunca viram o que eu vou mostrar aqui hoje. Vocês vão ficar espantados. Eu estou dizendo e vai acontecer. Vai dizer, mas como é que pode? Então eu vou mostrar primeiramente um cálculo, um problema de torneiras, que é feito lá na escola, lá no curso preparatório para concurso, lá no vestibular. Depois eu vou mostrar uma coisa completamente diferente que tu vai adorar. Então, nós vamos fazer isso agora, entrando na parte da aula. Vou tomar uma aguinha aqui porque a garganta já secou. Né? Então já vou começar. O nosso câmera está ajustando aqui o celular. Vocês vão comentando aí, passando para nós, se está bem enquadrado, se está tudo certo, não está torto, porque às vezes a gente vai gravar, como é ao vivo, o que acontece? A TV fica meio torcida. Se está tudo certo, não é? Está me dizendo que está tudo bem, então vamos lá. Vejam. Primeira situação, gente, preste bem atenção. Eu sei que você vai ficar um pouco irritado comigo, porque eu vou inicialmente resolver pela matemática tradicional. Aquela que é ensinada nas escolas, universidades, etc., cursos preparatórios, por aí. Vamos ler. Uma torneira X, chamada X, enche sozinha um tanque em 10 horas. Uma torneira Y enche sozinha o mesmo tanque em 15 horas. Em quantas horas as duas torneiras juntas encherão o tanque? Vamos lá. Olha o que acontece aqui. Apareceu um pedaço que eu não queria mostrar. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Uma torneira sozinha, isoladamente, enche um tanque em 10 horas. Uma outra torneira Y, isoladamente, enche o mesmo tanque em 15 horas. A pergunta é, as duas juntas, enchendo o tanque, quanto tempo vai levar para isso acontecer? Então, vamos raciocinar assim. Na forma que é ensinado tradicionalmente. A gente leva em conta sempre uma hora. Olha só, o que acontece em uma hora? Por exemplo, essa torneira aqui enche o tanque em 10 horas. Vamos dividir esse tanque em 10 partes. Imagine ele dividido em 10 partes. Então, em uma hora ela vai encher quanto? Uma dessas 10 partes. Então, toma por base, isso qualquer livro de matemática ensina assim, ou seja, a torneira X, em uma hora ela enche 1/10 desse tanque, uma das 10 partes. 1/10 do tanque. A outra torneira Y, em uma hora ela vai encher quanto? Uma das 15 partes do tanque. Agora pensem comigo. As duas juntas, em uma hora, encherão quanto do tanque? As duas, vamos lá. Juntas, em uma hora, encherão. Eu vou somar. 1/10 mais 1/15. Uma delas encheu em uma hora 1/10. A outra, em uma hora, encheu 1/15. Então, vamos fazer esse cálculo aqui para saber. Em uma hora, as duas juntas que parte encherão. Isso aqui, gente, é uma soma de frações.
Eu tenho depois uma técnica, que eu não vou usar agora aqui, que é espetacular para somar frações. Mas eu vou usar aqui a forma da matemática tradicional. Então, tira uma coisa chamada mínimo múltiplo comum, que dá 30, divide por 10 dá 3 vezes 1, 3, mais 30 por 15 dá 2 vezes 1, 2. Isso é matemática tradicional. 3 mais 2, 5 sobre 30. Simplifica, 5 por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6. Então, em uma hora, as duas juntas, olha só, em uma hora elas enchem um sexto do tanque. Um sexto é uma parte do tanque. Isso aqui é a regra de 3, pessoal. Se um sexto é parte do tanque, o tanque todo é 6 sobre 6, que é a mesma coisa que 1. Então, para encher todo o tanque, levarão X horas. Aí, se for a partir daqui uma proporção, e vai ficar assim, ó, multiplica o X por um sexto, ó, X vezes um sexto igual a 1. Por que 1? 6 por 6 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Vejam, essa fração que está multiplicando no primeiro membro, troca de lado dividindo. Então eu vou ter x igual a 1 dividido por um sexto. Está ali. Aqui nós temos a divisão de fração. Toda divisão de fração vira uma multiplicação. Eu pego a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Então fica 1 vezes 6 sobre 1, que dá 6 horas. Aqui está a resposta do problema. Mas isso foi feito, pessoal, pela matemática tradicional. Agora, alguém está pensando, não entende nada, não tem problema, não precisa entender. Você não precisa entender nada do que eu falei. O que tu vai ter que entender é o que eu vou mostrar agora. A nova técnica de fazer o problema. Vou pegar os mesmos dados e olha o que vai acontecer. Preste atenção, pessoal. Ó, o tempo que vai levar para o tanque ficar cheio. Coloca uma barrinha. Acima da barra, eu multiplico. Acima da barra, eu multiplico os tempos. Não era 10 horas e 15 horas? Sempre multiplica. 10 vezes 15. Como as duas estão enchendo ao mesmo tempo, eu vou somar os valores aqui embaixo. 10 mais 15. Olha só. 15 vezes 10, 150. 15 mais 10 dá 25. 150 por 25, está aí a resposta. 6 horas. Vejam, comparem o que eu fiz. Eu até vou voltar. Eu faço questão de voltar para mostrar o que eu fiz. E agora é isso aqui. Senão a pessoa não consegue entender. Vamos comparar. Acompanhe comigo. Olha só. Eu vou voltar. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Isso aqui tudo foi feito para chegar a quanto? Para chegar a 6 horas. Agora, e tem mais, tinha mais coisa antes. Agora, olha aqui. Tempo, multiplico, 15, os tempos que elas levam para encher o tanque. Como elas estão trabalhando juntas, enchendo ao mesmo tempo, eu somo. Aí, ó, 150 por 25, 6 horas. Agora, alguém poderia perguntar, Homero, aí são duas torneiras enchendo com tempo diferente, com vazão. A gente chama de vazão, pessoal. A quantidade de água que sai da torneira chama-se de vazão. Seria vazão, descarga ou débito, em física, isso. Muito bem. O que acontece agora? O que eu falei, olha esse segundo problema. Uma torneira enche um tanque em 3 horas. Um ralo, podia ser uma válvula, que um ralo o esvazia em 5 horas. Quanto tempo levará para o tanque ficar cheio? O que acontece aqui? No problema anterior, eu tinha duas torneiras enchendo ao mesmo tempo. Nessa situação, à medida que a torneira enche, o ralo faz o quê? Esvazia. Aí pergunta, mesmo com o ralo esvaziando, em quanto tempo levará para o tanque ficar cheio? Eu não vou realmente fazer da forma convencional, senão eu teria que fazer, ó. Em uma hora, enche um terço. Em uma hora, esvazia um quinto. Aí, juntas, em uma hora, toda aquela história. Não, vamos direto na técnica que eu vou dar. Olha bem. A torneira, que eu chamo de X, enche quantas horas? Em 3. O ralo, que eu chamo de Y, esvazia em 5 horas. Que tempo leva para o tanque ficar cheio? T de tempo. Coloca a barrinha. O que eu expliquei no teste anterior? Aqui no numerador, sempre multiplica os valores. Portanto, 5 vezes 3. Como eu tenho agora uma torneira enchendo e o ralo esvaziando, eu vou diminuir. Subtrai. Portanto, maior menos o menor. 5 menos 3. Olha aqui. 5 vezes 3 dá 15, dividido por 5 menos 3, 2. Resposta, 15 por 2 deu 7,5 horas. Então, pessoal, olha a alternativa correta aqui. Quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Isso aqui, ó,
7,5 horas, poderia aparecer, aparece isso, a seguinte resposta. 7 horas e 30 minutos. É a mesma coisa que 7,5 ou 7 horas e meia. É tudo igual. Então vejam, voltando. Como eu tenho uma torneira enchendo e o ralo esvaziando, qual é a técnica? Multiplica os tempos dos dois e como um enche e outro esvazia, subtrai. Então eu trabalhei aqui, até agora, com dois elementos. Duas torneiras enchendo, segundo caso, uma torneira enchendo e a válvula esvaziando. Muito bem. Terceira situação. Vou tomar uma aguinha, vocês desculpem aqui, porque a garganta seca e, na verdade, a aula ao vivo, online, é isso, né? Olha só. Vamos lá. Uma torneira, acompanhe comigo a leitura do enunciado. Uma torneira enche um tanque em 3 horas. Uma outra torneira enche o mesmo tanque em 6 horas. Uma válvula esvazia em 10 horas. São duas torneiras enchendo e a válvula esvaziando. Funcionando conjuntamente, as duas torneiras e a válvula, e considerando o tanque vazio, em quantas horas o tanque estará cheio. Então, repetindo, o que nós temos aqui? Duas torneiras enchendo e uma válvula esvaziando. Pessoal, são 3 elementos. Vocês imaginem fazer isso aqui pela forma da matemática tradicional, usando regra de 3 simples. Uma folha inteira de caderno. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou dar uma dica sensacional. Essa aqui, pessoal, é incrível. Até eu acho linda. Olha aqui. Então, a torneira X, que chamei de X, leva 3 horas para encher o tanque. A torneira Y leva 6 horas para encher o tanque. E aí vem a válvula, que eu chamo de Z, que esvazia em 10 horas. Agora, para fazer isso aqui, esse tipo de problema, sempre que eu tiver 3 elementos, até mais de 3, o que eu faço? Eu vou usar 3 palavras básicas. Primeira coisa, eu vou inverter esses valores, vou inverter, depois eu vou somar e inverter de novo. Pergunta, aqui tem 3. Qual é o inverso de 3? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Qual é o inverso de 6? É 1 sobre 6. E o inverso de 10 é 1 sobre 10. Então, olha aqui as palavras. Ó. A gente inverte os valores. Depois, soma. E aí faz o quê? Inverte o resultado. Então, eu vou inverter cada um deles. Olha só. Ficou 1/3, mais 1/6, menos 1/10. Por que eu somei aqui e subtraí aqui? Somei por quê? Porque aqui são as duas torneiras. Inverti. E por que menos? Porque aqui eu tenho a válvula esvaziando. Sempre inverte. Agora, olha só. Resolvendo isso aqui da matemática tradicional. Eu já disse que numa outra aula aqui, eu vou ensinar como é que se faz isso. Uma outra técnica, uma outra maneira muito mais rápida que eu vou fazer agora. Aqui, como eu estou mostrando a forma da matemática tradicional, eu vou fazer o seguinte. Tira uma coisa chamada mínimo múltiplo comum. É o menor número que divide ao mesmo tempo 3, 6 e o 10. Então ficou 30. Aí olha aqui, ó. 30 por 3 dá 10, vezes 1 deu 10, mais 30 por 6 dá 5, vezes 1, 5, menos 30 por 10 dá 3, vezes 1, 3. Olha lá. 10 mais 5, 15, menos 3 deu 12 sobre 30. Ó, simplifica aqui, ó. O que aconteceu? Preste bem atenção. Simplifica nada. O que aconteceu? Cheguei a 12,30. Podia simplificar. Olha só, gente. Inverti e somei. Deu isso aqui. O que eu faço agora? Inverte o resultado. 2,5 horas. Porque eu tinha aqui, ó, 12,30, não deu? Então eu inverti, ó. Ficou 30 sobre 12. Dividido 30 por 12 deu 2,5 horas, que é a mesma coisa que 2 horas e meia ou 2 horas e 30 minutos. Então, quando aparecerem mais de 2 elementos, a gente não pode esquecer. Inverte, soma, inverte. Tu deve estar pensando aí. Homero, tu não imagina a dor de cabeça que eu tive? Quando eu tinha que resolver esse negócio pela forma tradicional. Qualquer um fica apavorado. Qualquer um fica louco. Por isso é aquilo que eu falo. E, gente, veja bem, eu faço questão de ressaltar que eu não estou realmente acusando ninguém, nada, professor nenhum. Acho que os professores fazem, já disse isso, fazem um excelente trabalho. Só que é aquela coisa, a gente ensina aquilo que aprendeu, que está nos livros. Como é que alguém vai ensinar uma coisa assim se o cara nunca viu na vida? Não tem como ensinar. Né? Então isso é uma técnica maravilhosa, são técnicas maravilhosas e eu volto a frisar. Se você quiser receber esses slides aqui para memorizar melhor esses assuntos, os slides das outras apresentações que eu fiz no Face, você manda seu e-mail, né? Ou manda mensagem pelo WhatsApp que eu com o maior prazer estarei enviando para você. Mais uma vez agradeço.
Até uma outra oportunidade aqui.